Hello, this is Earl Nightingale, and I'd like to tell you about the magic word. Olá, aqui é Earl Nightingale, e eu gostaria de falar sobre uma palavra mágica. Os especialistas a chamam de a palavra mais importante quanto aos resultados que obtemos na vida, não importando se é neste ou qualquer outro idioma. A palavra mágica é atitude. Atitude é definida como a posição ou como indicador de sensação de ação ou humor. E essas são as nossas ações, sentimentos ou humores que determinam as ações, sentimentos ou humores dos outros em nossa direção, e que controlam de forma surpreendente nosso sucesso ou fracasso. É então nossa atitude em relação à vida que determina a atitude da vida em relação a nós. Agora, o que isso significa exatamente? Tudo opera, é claro, sobre a lei de causa e efeito. Tudo o que dizemos ou fazemos causa algum efeito. Somos encarregados de produzir causas. Os efeitos ou recompensas de nossas ações vão cuidar de si mesmos. É por isso que eu digo que o sucesso pode ser garantido e vem até nós sempre que vivemos de uma determinada maneira. Boa atitude, bons resultados. Atitude justa, resultados justos. Má atitude, maus resultados. Veja, cada um desenvolve a forma da própria vida, e a forma dela está determinada por nossas atitudes. A atitude que temos na maior parte do tempo. Soa simples, não é? Mas não é assim tão fácil. Para a maioria de nós, aprender esse novo hábito leva tempo. Mas uma vez que isso é assimilado, nossas vidas diárias se transformarão como se estivéssemos saído de um túnel escuro para a luz de um dia de sol. Uma pessoa com atitude pobre em relação ao aprendizado, por exemplo, durante a escola ou depois, não vai aprender muito, até que ela mude sua atitude. Eu sei que você pode pensar em exemplos disso em sua própria vida. Se tivermos a atitude que nós não podemos fazer algo, em geral não fazemos. E a atitude de fazer algo falha. Então desistimos antes mesmo de começarmos. Então, nós sabemos o que recebemos da vida. O que nós realizamos ou não conseguimos realizar é devido em grande parte à nossa atitude. William James, de Harvard, disse que a maior descoberta de sua geração foi que os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando suas atitudes mentais, desenvolvendo uma boa atitude em relação ao mundo em geral. Cada um de nós deve primeiro desenvolver uma boa atitude para si mesmo. Não podemos dar aos outros algo que nós não temos. Então, é a atitude que temos com nós mesmos que determina a nossa atitude em relação aos outros, que irradia para o mundo ao nosso redor. Quando você vê alguém com uma atitude pobre em relação aos outros, você pode ter certeza que ele ou ela tem uma atitude pobre em relação a si mesmo. Não gosta muito de si mesmo. Está infeliz com alguma coisa. Uma pessoa feliz reflete sua felicidade em sua atitude. Uma pessoa com uma atitude pobre é infeliz e frustrada na maior parte do tempo. E é um imã humano para experiências desagradáveis. E quando isso ocorre, reforçam mais ainda suas atitudes pobres, trazendo mais problemas e assim por diante. E isso se torna um ciclo de problemas autossustentável. Mas para um homem ou uma mulher com uma boa atitude, o mesmo princípio também é verdadeiro, só que ao contrário. Esperando o melhor, é isso que eles conseguem. Por que uma pessoa persiste em uma atitude pobre esperando o pior? Bem, estamos tão familiarizados com os nossos fracassos que damos isso como garantido. Por certo, tendemos a minimizar o que nós podemos realizar. Os objetivos que podemos alcançar e por algum motivo igualmente estranho, nós acreditamos que os outros podem alcançar os objetivos que não podemos. Tendemos a ignorar o fato de que há enorme potencial não desenvolvido dentro de cada um de nós, uma grande reserva de talento e habilidade em nós. De fato, existem milhões de seres humanos vivendo vidas limitadas, escuras e frustradas, vivendo defensivamente, simplesmente porque assumiram uma atitude duvidosa e defensiva para si mesmos, e como resultado para a vida em geral. A atitude é o reflexo de uma pessoa. O que está acontecendo interiormente aparece exteriormente. A atitude de alguém é incalculavelmente poderosa. Podemos trazer resultados maravilhosos para nós, mas devemos treiná-la, pacientemente, dia após dia. Agora, pense nisso por um minuto. Vamos falar sobre pessoas bem-sucedidas, pessoas que caminham pela vida com um sucesso após o outro. Quando elas eventualmente falham em alguma coisa, ajustam os erros e seguem em frente. Não importa o que uma pessoa faça, onde você encontrar uma pessoa fazendo um excelente trabalho e obtendo resultados excepcionais, você encontrará uma pessoa com boa atitude. Essas pessoas tomam uma atitude em relação a si mesmas. Essas pessoas tomam a atitude em relação a si mesmas que elas podem realizar o que elas estabelecem para realizar. A conquista é a ordem natural das coisas. Não há uma boa razão no mundo, porque elas não podem ser competentes e bem-sucedidas. Elas têm uma atitude saudável em relação a si mesmas, e como resultado natural para a vida e para as coisas que desejam realizar. Por isso, elas conseguem algumas coisas notáveis.
e são chamadas de bem-sucedidas, excelentes, brilhantes, sortudas e assim por diante. Elas são, frequentemente, não mais brilhantes ou talentosas do que a maioria das pessoas próximas, mas elas têm a atitude certa. Elas conseguem suas realizações sem muitas dificuldades, simplesmente porque parecem ser bem poucos os que estão realmente tentando e que acreditam em si mesmos. Pessoas bem-sucedidas surgem em todos os tamanhos, formas e cores, e amplamente variando níveis de inteligência, suporte e educação. Mas elas têm uma coisa em comum. Elas esperam mais coisas boas da vida do que ruins. Elas esperam ser bem-sucedidas com mais frequência do que esperam falhar. E elas fazem acontecer. Quando você quer algo que vale a pena, tome a atitude de acreditar que existem muito mais razões pelas quais você pode conseguir do que você não pode. Pretenda vencer. Vá em frente. Trabalhe nisso. Peça por isso. 9 vezes em 10, você terá êxito. Agora pense nisso. Nosso meio ambiente, o mundo que nós criamos ao nosso redor, é realmente um espelho de nossas atitudes. Se não gostamos do nosso meio ambiente, podemos mudar isso, mudando nossas atitudes. O mundo não tem nenhuma pessoa favorita. É impessoal. Não faz distinção entre quem sucede e quem falha. Nem se importa se nós mudamos ou não. Nossa atitude em relação à vida não afeta o mundo, e as pessoas no mundo não devem afetar nossa atitude. Seria impossível até mesmo estimar o número de postos de trabalhos perdidos, promoções ou boas notas, vendas perdidas não feitas, casamentos arruinados, por atitudes pobres. Mas você pode enumerar em milhões os trabalhos que são ocupados, embora sejam odiados. Os casamentos tolerados, mas infelizes. Pais e filhos que não conseguem entender uns aos outros. Tudo porque as pessoas estão esperando que o mundo e os outros mudem, antes que eles mesmos mudem. Ao invés disso, se fossem suficientemente grandes e suficientemente inteligentes, fariam um teste que iria provar que a maioria das dificuldades reside em atitudes pobres. Bem, então uma atitude de sucesso ajudará a trazer o sucesso que buscamos. Mas como a pessoa consegue esse tipo de atitude? Os meios mais fáceis e eficazes estão em formar um bom hábito de atitude. É começar a conduzir-se como se você tivesse uma boa atitude positiva. Positiva para a vida. Se você nunca tentou isso, você ficará surpreso com o que acontece. Lembre-se, as ações provocam sentimentos. Os sentimentos de justiça acionam as ações. Há pouco tempo, eu li um texto que dizia: a vida é monótona apenas para pessoas monótonas. E é verdade. O texto também pode ser interpretado como: a vida é interessante apenas para pessoas interessantes. Ou a vida é bem-sucedida apenas para pessoas bem-sucedidas. Você deve primeiro ter uma atitude em focar sua mente na pessoa que você deseja ser. Um dono de restaurante foi entrevistado por um repórter famoso, que perguntou: quando você se tornou bem-sucedido? E ele respondeu: eu me tornei bem-sucedido quando dormi em bancos de praça. Eu sabia o que eu queria fazer e eu sabia que eu faria isso. Ele teve sua atitude de sucesso ao esperar o sucesso, muito antes das recompensas materiais tangíveis do sucesso. O grande filósofo alemão Goethe colocou dessa forma: antes que você possa fazer algo, primeiro você deve ser algo. É possível que você conheça pessoas que parecem ser o que os outros chamam de sortudas, e todos os tipos de coisas maravilhosas acontecem com elas, e elas dão a impressão de otimizarem o tempo na vida, realizando mais em um ano do que a maioria das pessoas fazem em 5. Se você vai conscientemente fazer o teste, eu recomendo que você concentre-se nisso todos os dias. Você vai começar a se juntar a esse pequeno grupo de pessoas feliz e extremamente produtivo. Você vai se tornar sortudo, como eles dizem, e a maioria dos seus problemas cuidarão de si mesmos. Desse modo, você pode ter certeza que os resultados serão nada menos do que incríveis. Agora, eis aqui o teste. Agir em direção ao mundo e a todos com uma atitude calculada, para produzir os resultados desejados. Isso é, se o resultado desejado é mais sucesso no que você esteja fazendo, atue como se você já estivesse em posse desse sucesso. Se você quiser que os outros o tratem com admiração e respeito, trate os outros com admiração e respeito. Primeiro, trate todas as pessoas como a pessoa mais importante na Terra. Faça isso por 3 excelentes razões. 1. No que diz respeito a uma pessoa, ele ou ela é a pessoa mais importante na Terra. 2. Porque é assim que os seres humanos devem se tratar. 3. Ao tratar todos dessa forma, formamos um hábito importante. Não há nada no mundo que homens, mulheres e crianças têm mais necessidade do que autoestima, o sentimento de que eles são importantes,
que eles são necessários e respeitados. Eles vão dar seu amor, seu carinho, seu respeito e seu apoio à pessoa que preenche essa necessidade. Você já notou que quanto mais alto você estiver em qualquer organização, melhor as pessoas parecem se tornar? Observe. Quanto maior a posição da pessoa, mais fácil falar com ela, se dar bem com ela e trabalhar com ela. Você sabe por quê? É porque ela tem uma boa atitude, e as pessoas com as melhores atitudes simplesmente chegam naturalmente no topo. Elas não têm boas atitudes por causa de sua posição. Elas têm a posição como resultado de sua atitude. Haja em relação aos outros e ao mundo em geral exatamente da mesma forma que você quer que o mundo e os outros ajam com você. Por exemplo, trate os membros de sua família como as pessoas que realmente são, as pessoas mais importantes em sua vida. Em qualquer lugar do mundo, em todas as manhãs, tenha o tipo de atitude que você teria se você fosse a pessoa mais bem-sucedida da Terra. E note com que rapidez isso se transforma num hábito. Quase que imediatamente, uma mudança irá ser notada. Acontecimentos que costumavam frustrar e aborrecer desaparecem. Quando uma pessoa menos informada lhe causa estresse, continue seu rumo. Quando alguém te dá uma fechada proposital no trânsito, ela mostra sua ignorância e falta de cortesia. Não se comprometa a baixar seu nível. Não deixe que a infelicidade do outro o faça infeliz. Quando você começa a desenvolver melhores atitudes, você começa a perceber que você já se colocou no caminho para o que você buscava. Você está no caminho certo, para juntar-se a um grupo de 5% das pessoas que estão no topo. Você preparou o terreno e plantou a semente que você criou. Você mesmo. Uma encarnação daquilo que você procura. Agora, em resumo, aqui estão alguns pontos a ter em mente. Primeiro, é a nossa atitude no início de uma tarefa que, mais do que qualquer outra coisa, acarretará em um resultado bem-sucedido. Segundo, nossas atitudes em relação aos outros determinam as atitudes delas conosco. Somos interdependentes. O sucesso que conseguimos na vida dependerá em grande parte do quão bem nos relacionamos uns com os outros. Terceiro, antes que você possa alcançar o tipo de vida que deseja, você deve pensar, agir, conversar e conduzir você mesmo em todos os seus assuntos como a pessoa que você deseja tornar-se. Quarto, quanto mais você seguir em qualquer coisa que vale a pena na organização, melhores as atitudes que você encontrará. As atitudes não são o resultado de sucesso. O sucesso é o resultado de boa atitude. Finalmente, o desejo mais profundo dos seres humanos é a autoestima. Sentir-se necessário, sentir-se importante, ser apreciado. Quando você trata cada pessoa que conhece como a pessoa mais importante do mundo, ambos se beneficiarão. Para tornar esses princípios importantes um hábito que fazem parte da vida, seguem algumas sugestões. Uma vez que sua mente pode tudo, mantenha pensamentos construtivos e positivos. Procure o melhor em pessoas e ideias. Esteja constantemente alerta para novas ideias, que você pode usar em sua vida. Não perca tempo falando sobre seus problemas ou sua saúde debilitada, a menos que você esteja falando com seu médico. Provavelmente não irá ajudá-lo e não pode ajudar os outros. Irradie a atitude de bem-estar e confiança, a atitude da pessoa que sabe aonde quer chegar. Você encontrará coisas boas acontecendo imediatamente com você. Por fim, trate cada pessoa com quem você entra em contato como a pessoa mais importante na Terra. Comece esse hábito. Pratique-o de forma consistente. E você vai fazer isso o resto de sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Me ajude a continuar postando vídeos dublados do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.